Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E o Evangelho de São Marcos, na leitura continuada que estamos fazendo neste tempo comum, nos apresenta Jesus fazendo o seu segundo anúncio da paixão. Jesus, mais uma vez, fala para os seus discípulos que ele será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. E logo na sequência do anúncio da paixão, nós percebemos que os discípulos, segundo o próprio texto, não tinham clareza do que era o anúncio de Jesus. Não tinha clareza ainda qual era a sua real missão. E por isso que no caminho junto com Jesus, os discípulos, um pouco mais atrás do Divino Mestre, começa a discutir quem será o maior dentre os discípulos. E Jesus, percebendo aquela situação, nada falou naquele momento. Mas quando chegou em casa, ele perguntou para os discípulos: que discutíeis pelo caminho? Eles ficaram calados, porque eles sabiam muito bem o que estavam discutindo e qual era o seu questionamento. Nada respondeu. E Jesus então vai dizer para os seus discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Aqui está o núcleo da missão de Jesus, aqui está o fundamento do seu ministério, do seu messianismo. Jesus é aquele que veio para resgatar todos que estavam manchados pelo pecado. Ele veio recuperar o ser humano. Ele veio devolver a dignidade para aquele que rompeu a aliança da relação com o Pai. E Jesus, portanto, é aquele que vem restaurar o ser humano por inteiro. Mas todos aqueles que se colocam a caminho de Jesus, ele também aponta qual é o seu verdadeiro caminho, o caminho da cruz. Por isso que Jesus anuncia por 3 vezes no Evangelho de Marcos, e hoje estamos meditando o segundo anúncio, pois semana passada lemos o primeiro anúncio da paixão do Senhor, que todo aquele que deseja, que está disposto a seguir o Divino Mestre, ele deve abraçar a cruz e deve passar pela cruz, porque é na cruz que Jesus, sendo Filho de Deus, mostrará para toda a humanidade o seu amor incondicional. É ali que vai ser desvelado diante dos olhos de todos que Jesus veio para nos tirar do pecado. Ele veio para nos redimir desta morte eterna, com a sua vida, com seu sangue derramado no altar da cruz. E ainda os discípulos, com a mentalidade dos judeus que esperavam um Messias político, que faria uma restauração gigantesca em Israel do ponto de vista político, os judeus são incapazes de compreender quem é Jesus e que tipo de Messias ele é. Justamente porque ele é o Messias que para os judeus passar pela morte era sinal de fracasso. Mas para Jesus não. Para Jesus passar pela morte na cruz é sinal de vida, é sinal de obediência ao Pai, é sinal de entrega incondicional. Por isso, queridos irmãos, nós somos chamados a seguir a Jesus e aproximar cada vez mais dele,
para ter a nossa dignidade humana restituída. No mundo em que as pessoas inverteu o papel, tirando Deus do centro da sociedade e da vida e colocando Ele mesmo em primeiro lugar, nós encontramos tantas desordens, tantas rivalidades entre nós. E é disso que a segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Tiago, vem chamar a atenção. Tiago é muito prático, ele vai direto ao ponto, ele não mede as palavras, para que as pessoas da comunidade possam compreender o que significa seguir a Jesus nosso Senhor. Ele já começa o texto assim no capítulo 3, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Ele já faz essa afirmação, dando o seu recado e a sua catequese. Onde Deus não está presente, onde é o ser humano que ocupa o primeiro lugar e briga para estar em evidência, custe que custar, até mesmo matar o outro, puxar o tapete do outro, inventar fofoca, inventar conversa fiada, simplesmente ou infelizmente, porque está com inveja e por isso então o outro se torna meu rival. E aí começa a desordem e o desequilíbrio do ser humano. Ele perde a sua própria referência e as suas obras não serão boas, serão más, porque está tudo desorientado, está tudo aleatório, está tudo em movimento. E assim ninguém consegue viver. É o que a sociedade está vivendo hoje. Vivemos uma sociedade brasileira extremamente doente. Doente porque o seu ego, a sua vaidade está em primeiro lugar. Reduziu a Deus a nada. Deixou Ele fora da sua vida, da sua caminhada familiar. E por isso então a desgraça será sem medida e sem tamanho. Justamente porque foi uma escolha humana de achar que ele pode tudo. E não é bem assim. E onde Deus não está presente, o caos vai reinar. Porque Deus não é o Deus da desordem. O pai da desordem é o diabo. Deus é aquele que dá harmonia, aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Basta lermos os primeiros capítulos do livro do Gênesis, sobretudo o primeiro, que trata e relata o momento da criação divina. Do caos, Deus colocou a ordem, a harmonia, foi colocando tudo no seu devido lugar e criou para o ser humano um verdadeiro paraíso e lhe deu para cultivar. E esse seria então o sinal da vida e da relação com o Senhor. Ainda continua o texto de São Tiago. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxodo. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. É a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. São Tiago, então, aperta ainda mais a sua própria catequese, nos chamando a nossa atenção da perca de tempo que muitos de nós fazemos. Perdemos tempo em cobiçar, em gritar, em brigar, em fazer o mal, em agir contra, fazer de tudo para que nada dê certo, seja na família, seja no local de trabalho. Depois fica rindo da situação e ainda é capaz de colocar Deus no meio da situação, cometendo mais um pecado ainda de blasfemar contra o nome de nosso Senhor.
E um santo que viveu entre nós, um grande sacerdote, São José Maria Escrivá, vem exatamente chamar a atenção da perca de tempo em realizar todas essas coisas que a carta de Tiago vem falar para nós. Se perdemos tempo para as coisas ruins, que tal canalizar o nosso tempo, as nossas energias naquilo que de fato edifica? Por que não fazer para o bem? Se estamos ali fazendo o mal, porque estamos deixando as paixões desordenadas dentro de nós ficar cada vez mais à flor da pele. E precisamos então, através do nosso exercício espiritual, de uma ascese, buscar a dominar estes instintos animalescos que estão em nós com a graça de Deus, canalizando toda a nossa energia para o bem, para fazer frutificar, porque afinal de contas, além daquilo que fazemos o mal para o outro, faz muito mais mal para nós do que para ele. E fazendo mal para nós, também estaremos fazendo para ele. Então, nós vamos continuar vivendo nessa escuridão. E o Senhor então nos chama a fazermos essa revisão da nossa vida e abraçar a nossa fé em Jesus nosso Senhor. Estreitar os nossos laços com Ele, nos aproximar diante dEle, seja sobretudo da Eucaristia, que alimentamos o seu corpo e sangue, seja da oração do terço, seja da leitura da palavra de Deus, da visita ao Santíssimo, para nos tornarmos melhores, verdadeiros discípulos de nosso Senhor, capazes de transmitir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa mensagem de esperança, para que possamos ajudar o outro também a se reencontrar. É isso que o Senhor espera de cristão católico batizado. Senão, não valeria a pena ser batizado. Batizado que vive fazendo mal, tramando mal e querendo puxar o tapete do outro, melhor se não fosse batizado, porque isso é coisa de pagão e não de cristão. O Senhor nos chama para estar junto com Ele numa relação, para que sejamos canais dessa harmonia no nosso trabalho, como já disse, na família, seja na comunidade de fé. Sozinhos somos incapazes, por isso que nós contamos com a graça de Deus e a poderosa intercessão de Santa Rita de Cássia, cuja memória hoje fazemos através da nossa devoção a ela. Que ela possa interceder junto a Jesus por cada um de nós. Não só levar o impossível das graças que nós queremos, mas talvez peçamos a ela a graça mais ainda de sermos homens e mulheres melhores, diferentes do que nós somos hoje, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, e foi para isso que Jesus veio a essa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.